Um homem foi acidentalmente puxado para o mundo de um jogo mortal. Desde que completasse as missões, ele poderia retornar à realidade com dinheiro e mulheres bonitas. No entanto, dentro daquele mundo, ele não passava de um completo ninguém. Afinal, um simples coelho quase o matou no momento em que ele chegou. Ele inicialmente acreditou que não sobreviveria por nem 10 minutos. Para sua surpresa, o companheiro, que parecia tão covarde, era na verdade uma potência escondida. Esse companheiro derrotou casualmente o monstro-chefe e completou a missão. Ele ainda prometeu carregar o homem, enquanto eles formassem uma equipe. O homem poderia simplesmente ficar parado, enquanto seu novo parceiro resolvia tudo. Antes de entrar naquele mundo, o homem havia sido um vendedor de suplementos de saúde. No entanto, ele era honesto demais para empurrar produtos que não podia recomendar em boa consciência. Seu supervisor finalmente o confrontou. O sentido comum não consegue aliciar contratos? Você não se importa com seus números de vendas? Se for assim, pode muito bem pedir demissão. Mas o homem sabia que não conseguiria sobreviver sem aquele emprego. Seu pai havia se machucado em um acidente de carro e precisava de tratamento contínuo. Enquanto isso, sua mãe havia deixado o emprego para cuidar dele. Isso significava que o homem tinha que assumir o lugar do pai e sustentar toda a família. Ele implorou desesperadamente: "Vou visitar 1000 clientes por dia se for preciso. Por favor, não me demita!" Seu supervisor entendeu sua situação, mas não sabia o que mais fazer. Por isso, lhe atribuiu uma reclamação de cliente. O homem aceitou a tarefa sem hesitar. Ele saiu correndo, com medo de que o supervisor mudasse de ideia e o demitisse. Após sair, um colega perguntou: "Esse cliente é seguro? Ele não foi colocado na lista negra por assediar funcionários em outra loja?" O supervisor respondeu: "É por isso que enviei o Ken. Com seu talento, ele pode nos surpreender." Ken logo seguiu o endereço e chegou em frente à casa do cliente. Estava prestes a explicar a situação quando o cliente de repente cravou uma faca de cozinha em seu estômago. "Os suplementos de saúde da sua empresa são todos uma farsa. Essas pílulas não conseguiram nem mesmo curar minha esposa. Como você pode anunciá-las como remédios milagrosos?" Ken não fazia ideia do que havia acontecido. Ele apenas viu uma mulher sem vida dentro da casa. Depois de ser esfaqueado, ele colapsou em uma poça de sangue. No momento seguinte, uma voz mecânica soou dentro de sua cabeça e anunciou que ele estava morto. O sistema então começou a contabilizar cada conquista de sua vida. Quando o cálculo terminou, avaliou sua vida com uma estrela e começou a emitir sua arma exclusiva. Ken recebeu um par de sapatos que aumentavam sua velocidade. Quando abriu os olhos novamente, encontrou-se em um lugar unfamiliar. Depois de olhar ao redor, percebeu que estava dentro de um parque de diversões. Mas Ken claramente lembrava de ter sido esfaqueado pelo cliente momentos antes. Ele examinou apressadamente seu estômago, apenas para descobrir que a ferida havia desaparecido completamente. Um dos dois estranhos próximos perguntou: "Você também morreu?" Ken hesitou. "Talvez. Acho que sim." O grupo então começou a discutir se aquilo era a vida após a morte. Ken não podia acreditar que lidar com uma reclamação de cliente o havia levado à morte. Pensando em sua mãe de volta à realidade, sabia que ela deveria estar devastada. Antes de muito tempo, outra pessoa apareceu lentamente à sua frente, assustando Ken. Os dois estranhos imediatamente se aproximaram dele. Inicialmente, confundiram o recém-chegado esguio com uma garota, mas, assim que seu rosto ficou visível, perceberam que era um homem. O recém-chegado tinha a mesma expressão perplexa que Ken teve ao chegar e claramente não tinha ideia de onde estava. Ken explicou que, provavelmente, aquele era o céu. Sua resposta aterrorizou visivelmente o recém-chegado. Por hábito, Ken lhe ofereceu um cartão de visita. "Aqui está meu cartão. Meu nome é Ken." O recém-chegado aceitou educadamente. "Você é muito cortês. Eu sou Tateishi." Ken também notou o objeto nas mãos de Tateishi. "Esse isqueiro parece muito legal. Você parece tão quieto e reservado. Você fuma?" Tateishi estava prestes a explicar o que era o objeto quando um aviso apareceu acima deles e anunciou que o jogo estava prestes a começar. O anúncio surpreendeu a todos. Esse chamado céu parecia estranhamente um videogame. O objetivo era derrotar o rei do parque de diversões em 60 minutos. O sucesso permitiria que eles voltassem à realidade. No entanto, a missão tinha um limite de tempo. Poderiam realmente retornar à realidade, assim como o aviso afirmava? A interface também mostrava 10 jogadores no total, confirmando que estavam presos em um jogo mortal. Justamente então, um enorme coelho saiu correndo, empunhando um martelo colossal. A arma desabou em direção a Tateishi. Ken teve apenas um pensamento. Ele precisava desviar e levar Tateishi com ele. Ele impulsionou-se do chão,
fazendo sua arma exclusiva aparecer. Usando o poder de seus sapatos, Ken puxou Tateishi para fora do caminho em um momento decisivo. O martelo atingiu o chão com um estrondo ensurdecedor, fazendo todos se voltarem para eles. Nenhum deles compreendia o que aquele coelho gigante era ou de onde ele havia vindo. Até Ken não podia acreditar que havia desviado com sucesso do ataque do monstro. Era claramente tudo graças à arma exclusiva em seus pés. No momento seguinte, o coelho gigante direcionou sua atenção para os outros. Ken finalmente percebeu que os sapatos em seus pés realmente eram sua arma exclusiva. Isso significava que ele poderia acabar com o monstro. No entanto, quando ele pisou no coelho, causou apenas 1 ponto de dano. Ken ficou atônito. Como sua arma poderia ser tão fraca? Provocado, o coelho gigante balançou seu martelo furiosamente em direção a Ken. A força do golpe era avassaladora. Ele derrubou Ken no chão, deixando-o completamente incapaz de se mover. Num instante, o coelho levantou seu pé diretamente acima de Ken e se preparou para esmagá-lo. Ken pôde apenas fechar os olhos e esperar quietamente para morrer pela segunda vez. Naquele momento crítico, Tateishi, o homem que Ken acabara de salvar, acendeu seu isqueiro. Em um único instante, a pequena chama se transformou em um inferno ardente. O coelho gigante foi reduzido a cinzas em segundos. Após morrer, o monstro também deixou uma pequena quantidade de experiência. Todos encararam Tateshi incredulamente. Até ele não fazia ideia do que havia feito. Ele apenas abriu seu isqueiro. Os outros correram animadamente até ele e perguntaram onde ele o havia conseguido. Tateishi explicou. Provavelmente é a recompensa que recebi quando minha vida chegou a 0. Eu desejei uma arma, e isso apareceu na minha mão. Somente então Ken percebeu que o isqueiro de Tashi era sua arma exclusiva. Mas por que era tão mais forte do que os sapatos de Ken? Logo após o primeiro monstro morrer, vários outros coelhos gigantes surgiram do underground. Desta vez, o grupo não parecia mais assustado. Seguindo o exemplo de Tashi, eles invocaram suas próprias armas exclusivas. Ken gritou urgentemente. Cuidado! Cada arma tem um poder de ataque diferente. Não ataque sem pensar. No entanto, os outros destruíram os monstros sem esforço com suas armas. A cena deixou Ken completamente atordoado, porque a arma dele era a única que não funcionava, o que tornava as armas deles diferentes dos seus sapatos. Os outros se reuniram ao redor de Ken e inspecionaram seus sapatos. No momento em que viram o símbolo de uma estrela na arma dele, compreenderam tudo. Um deles disse, coitado, talvez quanto menor a classificação em estrelas, mais fraca a arma. Após ouvir essa explicação, Ken deu um sorriso amargo. Então, era essa a razão? O sistema havia lhe dado uma arma de nível tão baixo simplesmente porque ele sempre viveu no fundo? Esse pensamento fez Ken sentir que toda a sua vida tinha sido realmente patética. No momento seguinte, Tashishi se aproximou de Ken e disse, se seu poder de ataque é baixo, não significa que seus outros atributos possam ser altos? Deve haver um ícone de engrenagem no canto da sua visão. Selecione-o e você poderá verificar seus atributos. Ken seguiu as instruções de Tateishi e pressionou o ícone de engrenagem. Um painel de status pessoal imediatamente apareceu diante de seus olhos. Quando Ken viu que seu ataque era apenas 1, não conseguia acreditar quão fraco era. No entanto, os sapatos tinham 10 pontos tanto em velocidade quanto em salto. Isso significava que seus sapatos eram uma arma do tipo velocidade. Um dos homens se dirigiu ao grupo. Ainda não sabemos as estatísticas médias, então vamos compartilhar nossos números. Minha arma é de 3 estrelas e esses são meus atributos. Os outros, então, revelaram seus painéis de status um após o outro. O homem se virou para Ken e perguntou, quais são os atributos da sua arma de 1 estrela? A pergunta do homem quase fez Ken chorar. Qual era o sentido de perguntar? Qualquer um podia ver quão fraca era sua arma só de olhar. Nesse instante, um monstro atacou repentinamente o homem por trás. O homem percebeu a tempo e conseguiu evitar o ataque por pouco. Enquanto recuava, ele lançou sua arma e matou o monstro com sucesso. Após derrotá-lo, o nível do homem subiu de 1 para 2. O sistema também o recompensou com 500.000 ienes. Em vez de serem armazenados automaticamente em seu inventário, o dinheiro choveu do céu como inúmeras notas bancárias. Quando os outros tentaram tocar nas cédulas, uma misteriosa corrente elétrica os impediu. Uma mensagem do sistema apareceu, avisando que todos os itens e armas pertencem a quem os ganhou e não podem ser roubados. As notas flutuantes foram então sugadas para o armazenamento integrado do homem. Ele nunca havia esperado ganhar dinheiro simplesmente por subir de nível. Ele explicou,
Eu morri depois que um carro me atingiu enquanto fugia. As pessoas que me perseguiam eram cobradores de dívidas. Portanto, mesmo que eu retorne à realidade, será inútil a menos que eu tenha dinheiro. Uma das mulheres também revelou que ela precisava desesperadamente de dinheiro no mundo real. Assim que uma pessoa compartilhou sua história, os outros seguiram e começaram a discutir suas próprias circunstâncias. Para ganhar mais dinheiro, o grupo começou a massacrar monstros menores para subir de nível. Não querendo atrapalhar, Ken se ofereceu para agir como isca. No entanto, um acidente era inevitável. No momento em que Ken perdeu o foco, um monstro acima o mirou. Ele mergulhou rapidamente em direção a Ken, com a boca aberta, pronto para engoli-lo. Vendo que Ken estava prestes a morrer, Tadashi imediatamente se preparou para salvá-lo. No entanto, um dos homens o parou enquanto os outros reclamavam. Sua arma é 5 estrelas. Seu poder de fogo básico já é mais do que suficiente. Não deveria deixar a experiência para nós? Se você matar todos os monstros, como nós vamos subir de nível? Tateishi estava sobrecarregado de culpa, mas não podia usar sua arma para ajudar Ken. Ken conseguiu apenas forçar seu corpo para o lado por pura determinação, evitando por pouco o monstro. Mesmo assim, ele ainda sentia que havia arrastado todos para baixo. O grupo logo eliminou todos os monstros na área. Ken e Tateishi seguiram silenciosamente na parte de trás do grupo. Tateishi então pediu desculpas a Ken. Desculpe, eu não consegui te ajudar imediatamente quando você estava em perigo. Ken não culpou ele e apenas odiou sua própria fraqueza. No entanto, Tateishi imediatamente rejeitou a autocrítica de Ken. Ele disse sinceramente, quando todo mundo estava assustado, você foi a primeira pessoa que se levantou e lutou. Para mim, você parece a pessoa mais forte aqui. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Ken instantaneamente ficou vermelho. Ele deu a Tateishi um sorriso fraco. Você realmente acha isso? Enquanto isso, os outros começaram a se perguntar quando finalmente completariam a missão. O objetivo deles era derrotar o rei do parque de diversões, mas apenas 30 minutos restantes. Justo então, um barulho estranho veio de trás do grupo. Todos se viraram ao mesmo tempo. O rei do parque de diversões estava sentado em seu próprio trono. Sendo o líder de todos os monstros, derrotá-lo deveria recompensá-los com uma enorme quantidade de experiência. O homem e a mulher de antes trocaram um olhar. Nenhum deles queria abrir mão dessa oportunidade para o outro. O homem avançou antes que a mulher pudesse se mover. Ele planejava matar o chefe primeiro. Derrotá-lo certamente o faria subir de nível, e a recompensa em dinheiro poderia até ultrapassar 500.000 ienes. No entanto, o chefe levantou seu cetro e reuniu uma massa de relâmpagos. No momento seguinte, uma explosão violenta irrompeu e atingiu o homem de frente. O que aconteceu a seguir deixou Ken e Tateishi sem palavras, atônitos de horror. O homem foi instantaneamente reduzido a um cadáver carbonizado e morreu no local. O número de participantes caiu de 10 para 9. O chefe claramente pretendia eliminar todo o grupo. Ken sabia que qualquer um atingido por seu relâmpago morreria instantaneamente. Ele imediatamente gritou para todos correrem. Ken empurrou Tateishi, a pessoa mais próxima dele, mas não teve tempo de salvar os outros. Quando Ken olhou para cima para verificar se todos estavam seguros, ele sabia que já era tarde. Demais. A maior parte do grupo havia sido reduzida a cadáveres carbonizados. Apenas a mulher de antes ainda estava viva. Ken disse a Tateishi para ficar escondido, mas Tateishi perguntou: "Para onde você vai?" Ken respondeu: "Eu sou rápido o suficiente. Eu vou ajudar aquela mulher." Ken forçou-se a parecer forte, para que ninguém notasse quão aterrorizado ele realmente estava. No entanto, ele deveria ter entendido há muito tempo que era nada mais do que um fracasso, vivendo no fundo. Mesmo assim, ele nunca conseguia ficar de braços cruzados quando alguém mais estava helpless. Não importava quão fraco fosse, Ken ainda queria estender a mão para os outros. Seu corpo e mente passaram anos lutando sozinhos no fundo. Na realidade, seu pai nunca havia despertado após o acidente de carro. Até mesmo o emprego que Ken lutara tanto para conseguir nunca tinha dado certo para ele. Talvez sua vida tivesse simplesmente nascido com uma raridade incrivelmente baixa. Era por isso que toda a sua existência parecia tão miserável, fraca, patética e helpless. Talvez fosse isso que Ken sempre foi. Quando Tateishi viu que as mãos de Ken estavam queimadas de preto, disse preocupado: "Parece que coragem sozinha não é suficiente." No entanto, Ken se recusou a desistir. "Enquanto eu ainda estiver respirando, essa luta não acabou",
disse ele. Eu ainda não perdi. Você, rato gordo. Eu vou provar que minha vida não é um pedaço de lixo de baixa raridade. Enfrentando uma verdadeira enxurrada de monstros, Ken não mostrou medo e frequentemente os provocava a atacá-lo. Com suas observações anteriores, ele havia descoberto que o raio do chefe era incrivelmente poderoso, mas só podia viajar em linha reta. Enquanto Ken usasse sua velocidade e se movesse durante as aberturas entre os ataques, ele poderia desviar. O chefe também precisava de mais de 3 segundos para recarregar após disparar. Se Ken atacasse durante essa abertura, eles teriam uma chance de vencer. Ken checou seu painel de status. Seu único grande problema era seu ataque extremamente baixo. Ele direcionou sua atenção a Tateshi e a mulher, cujas armas possuíam um poder de ataque muito maior. Se Ken quisesse sobreviver, teria que emprestar a força deles enquanto evitava os ataques dos monstros. Ken chamou os dois. Vou levar vocês em segurança diante do chefe. Lutem comigo. Se continuarmos assim, seremos todos exterminados. A mulher imediatamente recusou. Você é um loser de baixa raridade que nem consegue causar dano a um inimigo. Não vamos arriscar nossas vidas no seu plano. Até mesmo minha própria vida tem apenas 2 estrelas. Assim que vi essa raridade, percebi o quão azarada eu sempre fui. E agora você espera que eu confie minha vida a um homem ainda mais azarado do que eu? Absolutamente não. Eu me recuso a passar por mais infortúnios. Justo então, Tateshi avançou com sua arma em punho. Ele disse firmemente: como um jogador 5 estrelas, eu vou compensar sua má sorte, Ken. Tateshi sabia que não poderia enfrentar um monstro como aquele sozinho. Então, ele confiou sua vida nas mãos de Ken. Ken imediatamente carregou Tateshi em suas costas. Ele disse a Tateshi que iriam avançar assim que o chefe atacasse novamente. Quando o relâmpago veio, Ken usou o padrão que havia observado para desviar e correr em direção ao chefe. O caminho à frente estava cheio de perigos. Usando sua velocidade superior, Ken pulou sobre a horda e tratou os monstros abaixo dele como pedras de passo. Se eles não conseguissem eliminar todos os inimigos, transformariam essa desvantagem em vantagem. Os dois logo chegaram diretamente em frente ao chefe. Naquele exato momento, Tateshi acionou seu isqueiro. O gigantesco chefe foi instantaneamente engolido em chamas antes de explodir violentamente. Assim que o fogo se dissipou, o chefe havia sido derrotado, recompensando-os com 100 pontos de experiência. A missão também foi declarada completa, e eles receberam suas recompensas. O sistema anunciou que retornariam temporariamente à realidade em 3 minutos. Mesmo assim, Ken mal conseguia acreditar que os dois realmente tinham derrotado o chefe. No momento seguinte, suas mãos queimadas voltaram completamente ao normal. Ken secretamente se alegrou. Se completar a missão restaurava ferimentos e estamina, então seguramente todos os outros também se recuperariam. No entanto, quando olhou para baixo, os jogadores mortos ainda estavam deitados exatamente onde tinham caído. A cena encheu Ken de culpa e decepção. A mulher sobrevivente abaixo então gritou o nome de Ken. Ela o lembrou. Sua recompensa por completar inclui um sorteio gacha. Experimente e veja se consegue algo bom. Foi só então que Ken se lembrou que a missão o havia recompensado com um ticket de gacha. Ele imediatamente abriu seu painel de status e usou a recompensa. Para a decepção de Ken, o item que ele recebeu era idêntico à sua arma atual. Ele ficou atônito. Sua sorte realmente havia se tornado tão terrível. No entanto, Ken logo descobriu que os 2 pares de sapatos idênticos poderiam ser combinados, quase dobrando todas as suas estatísticas. A mulher correu animadamente até ele. Graças a esse limite máximo, suas estatísticas estão disparando. Ela também revelou orgulhosamente que sua recompensa clara lhe havia dado 1 milhão de ienes. A mulher, então, envolveu o braço em torno de Ken. Talvez isso seja o destino. Assim que voltarmos à realidade, você gostaria de sair comigo? Sua atitude havia mudado completamente. Nos olhos dela, Ken já não era um fardo, mas sim um aliado poderoso, digno de se apoiar. Antes que Ken pudesse rejeitá-la, Tateshi desencadeou suas chamas e a incendiou até a morte. A cena aterrorizou Ken de tal forma que ele colapsou no chão. Tateshi segurou sua arma contra o rosto de Ken. Nós só temos 3 minutos, então pare de perder tempo com conversas desnecessárias. Ele então tocou várias vezes no painel de status de Ken. Após isso, Tateshi se apresentou. Novamente, meu nome completo é Tateshi Yumei. A aparência que você viu antes era apenas um avatar que personalizei para este mundo. Você provavelmente percebeu que não sou um iniciante. Vim deliberadamente para esta área de baixo nível para encontrar novos jogadores com potencial. Graças à minha sorte de 5 estrelas, finalmente encontrei você, Ken. Agora que você ouviu tudo isso, tem alguma pergunta? No entanto, a primeira pergunta de Ken foi: por que você matou aquela mulher? Tateshi respondeu calmamente:
tudo o que aconteceu foi resultado de suas próprias escolhas. Você viu isso pessoalmente. A classificação dela era mais alta que a sua, mas ela era completamente inútil. As pessoas não são como dados. Você não pode medir a verdadeira força de alguém apenas pela raridade. Ken ainda não conseguia entender. Suas palavras soam nobres, mas suas ações são completamente insanas. Você possui tanto poder quanto inteligência para proteger a todos. Então, por que faria algo tão cruel? Antes que Ken pudesse continuar criticando-o, Tateishi o empurrou para longe, fazendo-o cair. Ele então se sentou no trono deixado pelo rei do parque de diversões. Tateishi perguntou friamente: por que eu desperdiçaria meu tempo cuidando dos fracos? No segundo seguinte, sua expressão severa desapareceu. Eu estava apenas brincando, Ken. Você é uma pessoa séria e gentil. Então, ouvir algo assim ia acabar te deixando bravo, não é? Eu matei aquela mulher para te provocar também. Se eu conseguir te deixar realmente irritado, poderei voltar à realidade temporariamente. Tateishi continuou. Eu pensei que você pudesse lutar contra mim com a intenção de matar durante esses últimos 3 minutos. A partir de agora, mostre-me do que sua arma de limite quebrado é capaz. Se conseguirmos voltar à realidade, eu me tornarei seu mestre. Ken rejeitou a proposta sem pensar 2 vezes. Tateishi riu. Sempre consegui tudo o que quis. Afinal, sou o mais forte entre todos os 5 jogadores estrela. Restam apenas 3 minutos antes de voltarmos à realidade. Se você sobreviver contra mim durante esses 3 minutos, eu o aceitarei como meu discípulo. A partir de então, eu te carregarei através deste jogo toda vez que você entrar. No entanto, a força avassaladora de Tateishi deixou Ken extremamente cauteloso. Ele não tinha ideia se conseguiria sobreviver por 3 minutos. Nesse momento, Ken tinha apenas um pensamento: precisava fugir. Antes que pudesse reagir, uma chama em forma de cobra disparou em direção ao seu rosto. Ken chutou o chão com sua arma e deslizou rapidamente para longe. Em um único instante, ele criou uma distância segura entre si e Tateishi. Ken percebeu que as chamas de Tateishi pareciam mais lentas do que o raio da atração do parque de diversões. Seu próprio corpo também se sentia quase sem peso. Ele vagamente se lembrou de suas estatísticas aumentando quando recebeu sua segunda arma exclusiva. Seria isso o que o sistema chamava de limite quebrado? Se sim, sua arma não poderia mais ser tratada como um item comum de uma estrela. No entanto, Tateishi apareceu instantaneamente atrás dele. Você está muito mais ágil agora do que era quando estava vivo, não está? No momento seguinte, Tateishi moldou suas chamas em uma pequena cobra e fez com que ela beijasse a bochecha de Ken. Você se tornou notavelmente rápido, Ken. Tateishi riu. Honestamente, eu esperava que você desviasse daquele beijo. Ken gritou com raiva. Somos ambos homens. Pare de me assediar sexualmente assim. Tatashi respondeu. Você é apenas um jogador de uma estrela. Não tem o direito de me recusar. Se realmente não quer que minhas serpentes de fogo o beijem, então desvie de cada uma delas. Caso contrário, você realmente morrerá aqui. Ao ouvir isso, Ken não conseguiu conter os xingamentos. Antes havia apenas 1 ou 2 serpentes de fogo, mas agora elas se multiplicavam e se movimentavam mais rápido. A essa taxa, logo queimariam Ken até as cinzas. Ele só podia usar sua velocidade superior para manter uma distância segura. Ken saltou alto pelo ar. Só então ele descobriu várias enormes serpentes de fogo já o cercando. Ken imediatamente percebeu que estava em apuros. Enquanto ele desviava, as serpentes o alcançaram silenciosamente. Uma sensação esmagadora de impotência e desespero o invadiu. Parecia que Tatashi tinha completo controle sobre tudo o que ele fazia. Ken finalmente percebeu que Tatashi estava brincando com ele o tempo todo. Era assim que jogadores de 5 estrelas tratavam. Os outros? Tatashi levantou o canto da boca e disse: apenas se comporte e me deixe me tornar seu mestre. Ken imediatamente levantou os pés e chutou as chamas ao seu redor. Ele xingou furiosamente. Você é um completo bastardo. É apenas lixo que gosta de intimidar iniciantes. O sorriso de Tatashi apenas se iluminou. Boa tentativa. Ken ficou sem palavras. Que expressão estranha é essa? Fale normalmente. Tatashi riu. É só gíria de gamer. Tatashi acrescentou casualmente. Sua arma também. Pode ser usada como um escudo. Ken imediatamente retrucou. Por que você não me disse isso antes? Veja quanto trabalho você me fez passar. Ken impulsionou-se do chão e lançou-se contra Tatashi, mas o homem desviou dele com facilidade. Tatashi disse: mesmo que eu não consiga me tornar seu mestre, ainda assim gostaria de tê-lo como meu discípulo, se você sobreviver a esses 3 minutos. Ken não estava nada satisfeito. Mesmo se eu sobreviver, nunca aceitarei um assassino como meu professor. Tatashi finalmente ficou sério. Fui muito indulgente com você, Ken. Você não tem o direito de recusar. Ken o xingou. Você realmente
que menospreza as pessoas. Tatashi declarou friamente: ou sobrevive e se torna meu discípulo, ou morre como lixo às minhas mãos. Ken. Tatashi agora parecia exatamente um vilão de jogo final. No momento seguinte, Tatashi acendeu seu isqueiro mais uma vez. Ele sorriu e perguntou a Ken: como você planeja bloquear os golpes que vêm de todas as direções? Em um instante, a posição de Ken explodiu em uma imensa erupção de chamas. Tateishi admirou o inferno diante dele. Isto é praticamente uma obra de arte. No instante seguinte, seus olhos se arregalaram como se tivesse testemunhado algo impossível. Um fraco brilho azul emanava do centro da explosão de fogo. A luz azul se expandiu gradualmente e empurrou as chamas ao redor para longe. No segundo seguinte, Ken irrompeu da explosão e apareceu instantaneamente na frente de Tateishi. Ele rugiu: você me subestimou! Você não pode parar alguém que passou toda a sua vida de uma estrela lutando para sobreviver! Ao ver isso, Tateishi sorriu com satisfação. Você realmente é o homem que eu escolhi. Sua determinação merece respeito. Naquele momento, apenas um segundo permanecia antes de retornarem à realidade. O punho de Ken estava prestes a colidir com o rosto de Tateishi. Quando a contagem chegou a 0, Ken retornou instantaneamente à realidade. No entanto, seu soco completo bateu diretamente na cabeça de seu supervisor. O impacto fez um som tão nítido que parecia uma pancada única. Quando Ken viu seu redor, ele ficou completamente paralisado. Ele havia retornado à realidade no pior momento possível. O supervisor que Ken havia derrubado imediatamente pediu desculpas. O cliente que eu te atribuí foi listado como persona non grata, mas eu nunca esperei que ele realmente puxasse uma faca. As palavras do supervisor deixaram Ken completamente confuso. Com base em sua explicação, parecia que Ken havia subjugado de alguma forma o cliente que tentou esfaqueá-lo. Tentando evitar responsabilidades, o supervisor abaixou a cabeça e implorou a Ken para não reportar o incidente à central. No entanto, enviar Ken para lá, apesar de saber do perigo, era praticamente um ato de homicídio, mas nada disso era o real problema. A pergunta mais importante era se tudo o que Ken havia experienciado não passava de um sonho. No entanto, o ícone de servo flutuando diante de Ken provou que tudo o que ele havia vivido era real. Incapaz de resistir, ele selecionou o ícone. Seu painel de status revelou que restavam apenas 18 horas até a próxima missão obrigatória. A existência de um jogador experiente como Tetsushi provou que haveria outra missão. Mas quem realmente teria que passar todos os dias com pessoas assim? No momento seguinte, ele viu algo que fez seu corpo inteiro tremer. O painel exibiu os nomes de todos do Pitoi, seu grupo anterior, junto com um pedido de amizade de Tateishi. Como os nomes ainda estavam listados, Ken se perguntou se os outros também haviam revivido e voltado à realidade após ele concluir a missão. Ele imediatamente tentou contatá-los, mas nada aconteceu. Não importava quantas vezes selecionasse seus nomes. Então, Ken pesquisou online, esperando usar informações públicas para localizá-los. No entanto, uma reportagem noticiou detalhes sobre a morte de cada jogador e como cada um deles havia sido assassinado. O artigo deixou Ken completamente paralisado. Qualquer um que morresse naquele mundo estava realmente perdido. Apenas aqueles que completassem a missão poderiam voltar em segurança à realidade. E todos os jogadores do seu grupo haviam morrido na última semana. Então, um colega de trabalho disse animadamente ao supervisor que a empresa havia recebido um enorme pedido. O comprador queria todos os suplementos de saúde restantes no depósito. O supervisor gritou, incrédulo: quem compraria todos esses produtos? Eles não passam de suplementos inúteis, com efeito placebo, no melhor dos casos. O colega explicou que o comprador se chamava Tateishi e havia solicitado especificamente Ken como seu representante de vendas. Ouvir esse nome imediatamente fez Ken lamentar sua decisão. Ele nunca deveria ter dado seu cartão de visita a Tateishi. Ele não tinha desejo de encontrar aquele homem no mundo real. Ken queria ainda menos se envolver com alguém que deliberadamente se aproveitava de iniciantes. Apesar de dizer isso, Ken ainda caiu em profunda reflexão. Ele encarou o pedido de amizade de Tateishi, incapaz de decidir o que fazer. Tateishi era um jogador experiente que se disfarçou de iniciante e assistiu os outros morrerem. Ele havia até mesmo assassinado a mulher que conseguiram salvar. Um movimento em falso poderia fazer Tateishi torturá-lo até a morte. Pior, o homem também o assediou daquela forma perturbadora. Ele era o pior tipo de assassino. No entanto, Ken tinha que admitir uma coisa: Tateishi também era a pessoa mais forte daquele mundo. Ken olhou para o timer, que
que mostrava apenas 18 horas até a próxima missão. Ele queria desesperadamente evitar morrer naquele mundo. Se unisse a Tatishi, poderia provavelmente voltar em segurança toda vez. Entretanto, aceitar a parceria significaria dar a Tatishi exatamente o que ele queria. Nesse momento, o supervisor implorou com lágrimas nos olhos para que Ken fosse atender ao pedido de Tatishi imediatamente. Ele comprou tudo em nosso armazém. Você se tornará nosso melhor vendedor e receberá um bônus enorme. Enquanto isso, Tatishi também estava olhando para seu painel de status. Ele estava esperando que Ken aceitasse seu pedido de amizade. Porém, Ken sabia que não poderia cruzar sua linha moral. Então, acabou rejeitando o pedido. Após finalizar tudo no trabalho, Ken retornou para casa. Nani 2, momento em que abriu a porta, uma luz quente iluminou sua figura sombria. Sua irmã mais nova o cumprimentou com um sorriso alegre. Ken forçou um sorriso fraco em seu rosto tenso. Ele olhou para sua irmã e disse: "Seu cabelo cresceu tanto." Ela respondeu: "Quanto mais longo, mais dinheiro podemos conseguir vendendo." Ken disse firmemente: "Já disse que a mamãe e eu cuidaremos do dinheiro. Você ainda é muito nova para se preocupar com essas coisas." Embora Ken agisse firme agora, ele tinha seguido as ordens do supervisor e ligado para Tatishi apenas algumas horas antes. Após atender a chamada, Tatishi exigiu que Ken entregasse pessoalmente todos os produtos em sua casa. Ken rejeitou a ordem sem hesitar. "Por favor, pare de comprar produtos de nossa empresa." Antes que Tatishi pudesse responder, Ken imediatamente desligou a chamada. Seu supervisor gritou incredulamente: "Você está louco? Aquela era uma encomenda enorme." Ken respondeu: "Meu expediente acabou, então vou para casa." "Não me envolva em nada assim de novo." Ken tinha rejeitado a oferta de Tatishi e poderia não sobreviver à próxima missão. Mesmo assim, ele não queria morrer com arrependimentos. Por isso, retornou para casa para passar um tempo com sua família. Ele também colocou seus documentos de seguro e livros bancários em um lugar fácil de encontrar, caso não voltasse. No momento em que Ken entrou na casa, ele sentiu o cheiro do seu curry favorito. Sua irmã lhe disse que hoje era um dia para se celebrar. Eles haviam preparado um jantar de curry com carne de panela para a ocasião. Ken respondeu com um sorriso sem jeito. Ele perguntou: "Por que estamos celebrando? Eu só voltei para casa. Você não está exagerando?" A irmã parecia saber de algo. Um vendedor top deve ganhar muito dinheiro, certo? As palavras dela surpreenderam Ken. Ele imediatamente perguntou: "Quem te disse que eu sou um vendedor top?" Justo então, uma figura extremamente familiar saiu da cozinha. A pessoa sorriu e disse: "Desculpe por ter entrado sem sua permissão, melhor amigo." No momento em que Ken reconheceu Tateishi, seu rosto se contorceu de raiva. Ele imediatamente correu e agarrou Tateishi pela gola. "Seu bastardo!" Ken advertiu. "Fique longe da minha família." Tateishi respondeu: "Lixo, não tenho o direito de recusar." Ken, furioso, disse: "Eu já te disse que essa frase só se aplica dentro do jogo. Eu posso te matar aqui primeiro e depois completar a próxima missão diária." Tateishi respondeu calmamente: "Essa sugestão parece bastante interessante. No entanto, você não deveria dizer algo assim na frente de outros jogadores. Isso imediatamente expõe você como um iniciante. Neste ponto, só podemos realmente morrer dentro do mundo do jogo. Qualquer morte que ocorra na realidade será tratada como um bug e corrigida pelo sistema. Então, se você quer proteger sua família, deve se concentrar em me matar dentro do jogo. Você está convidado a tentar. Ou você gostaria de ver como o sistema corrige coisas se eu prejudicar sua família?" A irmã de Ken, curiosa, perguntou: "Sobre o que vocês dois estão sussurrando? Por que estão agindo de forma tão secretiva?" Ken se virou e olhou para sua irmã mais nova. No momento seguinte, ele e Tateishi colocaram sorrisos amigáveis. "Estamos apenas discutindo o trabalho. É um segredo." Todos logo terminaram o jantar. Enquanto isso, as notícias da televisão informavam que um fugitivo perigoso continuava à solta. A mãe de Ken lhes disse que o serial killer morava em algum lugar na vizinhança. Tateishi imediatamente ficou preocupado. "Isso soa aterrorizante. Você gostaria de se mudar para a minha casa?" Sua mãe respondeu: "Estaremos bem, mas obrigada por se preocupar conosco. Deixe a louça comigo e vá aproveitar o banho público." Tateishi imediatamente se virou para Ken. "Você gostaria de tomar banho juntos?" O olhar em seu rosto irritou Ken. Que tipo de pedido ridículo era aquele? Tatashi respondeu: "A honestidade completa é a melhor estratégia de negociação. Você também quer tomar banho comigo, não quer?" Ken podia perceber que Tatashi estava aproveitando cada segundo disso. Ser um jogador 5 estrelas não significava que ele podia fazer qualquer coisa que quisesse. Ken respondeu sarcasticamente: "Se você realmente é tão incapaz, eu suponho que não tenho escolha. Por que não lavamos as costas um do outro?" Tateishi imediatamente aceitou. Ken ficou sem palavras.
Eu só estava sendo educado. Por que você realmente concordou? A mãe de Ken observou-o sair e se perguntou: como meu doce filho se tornou tão agressivo de repente? Antes de muito tempo, Ken e Tateishi chegaram ao banho público. Assim que entraram, Ken imediatamente perguntou: o que você realmente quer de mim? Tateishi coçou a cabeça. Meu desejo já se tornou realidade. Eu só queria saber que tipo de vida leva um genuíno sobrevivente, uma estrela. Ken respondeu: como você pode ver, até mesmo uma pessoa, uma estrela, pode ter uma irmã adorável e uma mãe bondosa. Quem decide nossas classificações deve ter um gosto terrível. No entanto, Tatashi disse: não, você realmente é um personagem, uma estrela. Mesmo que eu fosse responsável por julgá-lo, tomaria a mesma decisão. Você se lembra da mulher 2 estrelas que eu queimei até a morte? Ela tinha pais terríveis e um namorado horrível. Ela não queria mais continuar sofrendo na vida. Independentemente da verdade, ela acreditava firmemente que todos os outros eram responsáveis por sua má sorte. Por isso, ela poderia fazer absolutamente qualquer coisa para sobreviver, mas você é incapaz de tomar esse tipo de decisão. Quando seu pai endividado foi hospitalizado, você foi forçado a entrar no mercado de trabalho imediatamente após se formar no ensino médio. Mesmo que seus pais não conseguissem sustentar a família financeiramente, você ainda não conseguia considerar seus pais como péssimos. Mesmo sendo um mentiroso horrível, você continua vendendo esses suplementos de saúde suspeitos. Mesmo agora, você não consegue se convencer a me afogar neste banho e terminar tudo. O amor pela sua família o obriga a viver um desafio autoimposto de ser uma boa pessoa. Você pode parecer feliz, mas ninguém sente pena de você. E isso é o que uma avaliação de uma estrela realmente significa. Então, você ainda pretende completar todas as missões diárias no modo desafiador? Eu acho que você seria melhor como discípulo de um assassino em série. Depois de ouvir isso, Ken empurrou a mão de Tateishi para longe com força. O pai de Ken havia sido atingido por um motorista bêbado sem licença. Se seu pai não tivesse se colocado em perigo, Ken e sua irmã mais nova teriam sido atingidos em vez dele. No momento em que Ken viu seu pai desabar, sua mente ficou completamente em branco e suas pupilas tremiam de choque. Ele não recuperou os sentidos até que o passageiro saiu do carro sem dizer uma palavra. Ken se lançou para frente e chutou o homem no chão. Ele repetidamente esfregou o pé no rosto do homem, como se estivesse esmagando um cachorro morto. Então, Ken virou seu olhar assassino em direção ao motorista. Sem hesitar, ele lançou outro chute voador. A força de seu chute até quebrou a janela do carro. No entanto, a raiva de Ken ainda não desaparecia e ele continuou pisando na cabeça do motorista. A fúria havia consumido completamente Ken. Tudo o que ele podia fazer era levantar o pé e trazê-lo para baixo, repetidamente. Só quando sua irmã gritou por seu pai é que Ken finalmente foi puxado de volta aos seus sentidos. Ao ver as lágrimas escorrendo pelo rosto da irmã, Ken parou a agressão e imediatamente levou seu pai para o hospital. Assim foi como sua vida chegou ao estado atual. Graças à sua irmã, Ken não se tornou um assassino naquele dia. Quanto à dívida do pai, ele havia pegado o dinheiro para apoiar seus empregados depois que a recessão econômica destruiu sua empresa. Ken declarou firmemente: é por isso que aceitei totalmente minha vida como um desafio. Eu não preciso da sua ajuda para completar as missões diárias. Tateishi respondeu: parece que minha negociação com o banheiro público falhou. Você ainda não aceitou minha oferta. Tateishi sabia que Ken se tornava extremamente poderoso sempre que ficava com raiva. No entanto, ele ainda se perguntava se Ken realmente conseguiria completar todas as missões diárias sozinho. Mesmo assim, ao lembrar da expressão furiosa de Ken, um estranho sentimento de empolgação preencheu Tateishi. Tadeishi, de repente, mergulhou a mão na água. Ele pressionou Ken com força. Ken o parou apressadamente. Não tente nada. Isso não é o meu banho privado. Então você não pode se comportar assim aqui. Depois de terminarem o banho, os dois voltaram para casa. Ken se preparou para se despedir da mãe. A mãe dele estava relutante em deixá-lo ir, mas Ken tinha trabalho no dia seguinte. Ele precisava voltar para sua própria casa. Antes de partir, Tadeishi se despediu da irmã mais nova de Ken, Mainichi. Entanto, ela não respondeu e nem olhou diretamente para ele. O silêncio constrangedor fez Tadeishi desejar que o chão o engolisse. Ele se inclinou em direção a Ken e sussurrou: eu fiz algo que fez sua irmã me odiar? Ken respondeu: talvez seja porque cada parte de você irradia a aura de um pervertido. Do ponto de vista da irmã, Tadeishi chamou sua atenção no momento em que se inclinou para sussurrar no ouvido de Ken. Ela estava especialmente atraída pelos olhos profundos de Tadeishi. Eles pareciam tão escuros e sem fundo quanto um abismo. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas enquanto ela murmurou: seu pequeno pestinha. Após se despedir da mãe, Ken
Ken retornou para sua casa. O dia seguinte logo chegou. Uma mulher mais velha da vizinhança perguntou: "Ouvi dizer que alguém tentou te machucar enquanto você visitava um cliente. Isso é verdade?" Ken lhe deu um sorriso constrangedor. "É verdade, mas eu consegui subduzir o atacante. Restava apenas 1 minuto até a próxima missão, diária, e Ken estava prestes a ser transportado novamente. A missão que se aproximava lembrou Ken do que Tadeishi havia dito quando se separaram no dia anterior. Infelizmente, não acho que seremos designados para a mesma missão diária amanhã. A diferença entre nossos níveis é grande demais agora." Ken olhou para ele em confusão. "Mas você não estava comigo durante meu tutorial inicial?" Tadeishi explicou. "Eu usei um item incrivelmente raro e absurdamente caro. Usar outro só para te ver, novamente não valeria a pena. Seus próximos companheiros de equipe serão todos sobreviventes do tutorial. Não importa se lutaram para sair ou escaparam. Por isso as missões diárias costumam ser fáceis, a menos que alguém completamente insano esteja envolvido." A voz da mulher mais velha puxou Ken de volta à realidade. "Estou feliz que aquele criminoso não tenha machucado você. A vida sempre terá seus altos e baixos, mas você sempre foi um jovem honesto, então continue avançando com confiança." Ken sorriu, com as bochechas levemente ruborizadas. Naquele exato momento, chegou a hora de sua missão. O ambiente ao seu redor se transformou rapidamente. Tadeishi logo apareceu atrás de Ken. "Eu gosto desse seu espírito que continua sorrindo. Não importa o que aconteça." Ken se virou e desferiu um soco em Tadeishi, mas não conseguiu acertá-lo. Ken cerrou os dentes. "Eu sabia que você apareceria", respondeu Tadeishi. "O item caro que mencionei ontem não vale mais para mim do que um pedaço de doce barato. Isso significa que posso entrar nas suas missões diárias sempre que quiser. No entanto, desta vez será diferente. Eu não levantarei um dedo até que cada um de vocês tenha sido derrotado. Você será responsável por concluir toda a missão, Ken. Eu apenas servirei como seu backup mais confiável." No momento seguinte, um homem desconhecido avançou com uma faca e cortou a bochecha de Ken. Felizmente, a velocidade superior de Ken o salvou. Caso contrário, aquele único golpe poderia tê-lo matado. O estranho disse friamente: "Pare de se esquivar. Eu preciso dos seus pontos de experiência para subir de nível." Assim que Ken viu o rosto do homem claramente, sentiu uma estranha sensação de familiaridade. O homem era o serial killer das notícias. Seu nome era aparentemente Mara. Ken tentou dar vários passos para trás, mas esbarrou em algo atrás dele. Ele se virou instintivamente, apenas para descobrir que Mara já havia assassinado todos os outros jogadores que participavam da missão. Tadashi olhou para o serial killer com interesse. "Você deve ser um iniciante também. Você se adaptou mais rápido do que qualquer um. Muito poucos jogadores começam matando outros para ganhar experiência. Eu gostaria de te levar como meu discípulo também. O que você acha?" No entanto, Mara ficou em um frio suor enquanto olhava. Para Tadeishi, seus instintos o alertaram de que aquele homem era extremamente perigoso. Tadeishi continuou elogiando-o. "Os criminosos naturalmente atacam os fracos. Isso torna as coisas bastante convenientes. Meu outro discípulo é uma boa pessoa, o que o torna desajeitado ao lidar com certas situações. Eu preciso de alguém como você para se tornar o rival dele e ajudá-lo a crescer." No momento em que Tadeishi terminou de falar, uma música rítmica começou a tocar por toda a área. A missão deles era derrotar o Disco King em 60 minutos. O sucesso permitiria que eles voltassem à realidade. O Disco King e seus minions estavam atualmente fazendo sua coreografia em um palco. Tadeishi aplaudiu as mãos. "Vocês dois precisam se apressar e completar a missão diária de hoje." Quando Mara percebeu que seu oponente era o Disco King, ele percebeu que a missão poderia ser difícil. Antes que qualquer um dos homens pudesse agir, os monstros avançaram diretamente em sua direção. Mara sentiu que estar preso em uma missão com um lunático era um péssimo negócio. No entanto, os monstros menores poderiam aumentar rapidamente sua experiência, tornando o risco válido. No momento seguinte, Ken lançou um chute voador diretamente nas costas de Mara. O ataque surpresa pegou Mara completamente desprevenido. A força do chute de Ken atravessou o corpo de Mara e matou o monstro menor à sua frente. Ken também ganhou um ponto de experiência. Ken olhou ferozmente para Mara. "Você matou os outros membros do nosso grupo, não foi?" Mara finalmente percebeu que tanto o homem loiro quanto Ken eram extremamente perigosos. A experiência não importava mais. Proteger a própria vida era agora a prioridade. Mara rapidamente mentiu. "Eu não os matei. Os monstros aqui fizeram isso." Ken não acreditou em uma palavra e chutou Mara pelo ar. Ele então se equilibrava em um pé, girou várias vezes e lançou outro ataque.
Um único chute destruiu todos os 3 monstros que se aproximavam. A experiência que Ken acumulou também foi suficiente para elevá-lo do nível 1 para o nível 2. Ken disse furiosamente: "Você afirma que os monstros mataram aquelas pessoas, mas eu já verifiquei os corpos deles. Cada ferida foi causada por uma faca. Você é a única pessoa aqui que carrega uma. Você realmente espera que alguém acredite nessa mentira? Eu sou completamente diferente agora e esses monstros não significam nada para mim." Tateishi o lembrou. "Você provavelmente percebeu isso agora. Os inimigos que você derrotou casualmente são do mesmo nível que o coelho que te sobrecarregou completamente durante o tutorial. Antes de muito tempo, Ken eliminou todos os monstros menores na área. O Rei do Disco finalmente entrou na batalha. O chefe se preparou para esmagar Ken sob seu enorme pé. Ken permaneceu completamente calmo. Ele assumiu uma postura de ataque e reuniu poder nas 2 pernas. Em um instante, Ken disparou como um relâmpago e atravessou o corpo do chefe, derrotando-o. Isso o recompensou com 100 pontos de experiência. Seu nível também aumentou de 3 para 4. A recompensa clara era a mesma de antes, dando a ele mais um bilhete gacha. Como esperado, Ken tirou outro par, idêntico de sapatos. No entanto, sua habilidade limite de quebra permitiu que a arma duplicada aumentasse todas as suas stats mais uma vez. Ken agora se tornara forte o suficiente para lidar sozinho com missões diárias comuns. Tateishi observou seu desempenho com um sorriso satisfeito. Um jogador de uma estrela tem menos de 1% de taxa de sobrevivência durante o tutorial para iniciantes. Se você conseguir superar a pura malícia dentro daquela prova, seu potencial de crescimento se tornará ilimitado. Após Ken completar a missão, o sistema anunciou que ele voltaria à realidade em 3 minutos. Desta vez, ele não estava com pressa para sair e se aproximou lentamente de Mara. Ken chutou Mara no rosto e o prendeu firmemente sob seu pé. Mara imediatamente implorou: "Eu tenho uma família para sustentar, por isso não tive outra escolha." Sua desculpa apenas deixou Ken mais irritado. Que coincidência! Eu também tenho uma família para sustentar, assim como cada pessoa que você acabou de assassinar. Takeshi se aproximou e colocou um braço ao redor dos ombros de Ken. Você não sempre insistiu em seguir o caminho de uma boa pessoa? Sua irmã vai chorar se o irmão mais velho dela se tornar um assassino. Mara reagiu como se tivesse encontrado uma tábua de salvação. Mestre, por favor, salve seu mais leal discípulo. Diga ao meu irmão sênior para tirar seu pé. Tatashi lhe deu um sorriso brincalhão. Eu não preciso de um discípulo que está prestes a ser morto por outro discípulo. Agora em diante, nossa relação de mestre e discípulo está encerrada. O arrependimento cobriu o rosto de Mara. Ele havia entrado apenas para completar uma missão, mas encontrou uma máquina de matar impiedosa. Tatashi perguntou suavemente a Ken: "Qual desculpa você vai usar para matá-lo desta vez?" Ken respondeu: "Enviei a ele um pedido de amizade." Mara estava completamente confusa, após ouvir que até Tatiashi achava que a razão soava absolutamente ridícula. No entanto, Ken realmente enviou a Mara um pedido de amizade. Ele explicou: "Uma vez que nos tornemos amigos, podemos compartilhar nossas localizações e formar uma equipe. Mas após retornarmos à realidade, se você se recusar a se entregar ou se recusar a se juntar a mim e completar missões, eu vou te matar. Se você rejeitar meu pedido de amizade agora, eu vou te matar aqui, no Baciu." Momento em que Mara percebeu que Ken lhe havia dado uma maneira de sobreviver, ela começou a implorar: "Serei sua amiga. Serei a amiga mais leal que você já teve." Antes que Mara pudesse terminar, Tatiashi liberou suas chamas e a queimou até a morte. Tatiashi, com calma, disse: "Você planejou agir como guardião para manter sua ideia de justiça não violenta e fazer sua irmã orgulhosa, não é? Era um bom plano. No entanto, já que estou aqui, decidi remover o problema para você." Ken ficou em silêncio por um momento, antes de chamar suavemente o nome de Tatiashi. Ele então disse sinceramente: "Obrigado." Tatiashi claramente não esperava que Ken expressasse sua gratidão. Ken explicou: "Eu já estava preparado para aceitar total responsabilidade por mantê-la viva, mas você removeu esse fardo de mim. Mesmo assim, ainda não aprovo a caça a iniciantes." Tatiashi o encarou com descrença. "Qual é essa expressão? Você afirma se opor à caça a iniciantes, mas me agradeceu depois que eu a matei. Você não pode ter os dois lados. Além disso, você é muito mais forte quando está bravo. Então, por favor, pare de me agradecer. Mais importante, apressem-se e aceitem meu pedido de amizade. É hora de você visitar a cidade dos jogadores." No entanto, Ken não tinha ideia do que era a cidade dos jogadores. Tatiashi sorriu levemente. "Você ainda é apenas um iniciante. Este jogo é muito
muito mais complicado do que você imagina. Naquele momento, a contagem regressiva de 3 minutos terminou e os dois retornaram à realidade. A primeira coisa que fizeram após retornar foi visitar uma estação de trem. Tadashi explicou que qualquer estação de trem poderia levá-los à cidade dos jogadores. No entanto, Ken precisava do passe de trânsito sem fio do seu inventário para entrar. Tadashi então puxou dramaticamente seu passe e entrou pelo portão primeiro. Ken inicialmente assumiu. A explicação inteira era uma mentira ridícula destinada a crianças. No entanto, Tadashi desapareceu milagrosamente diante dos olhos de Ken. No segundo seguinte, Ken não pôde conter o grito de surpresa. Ele rapidamente cobriu a boca e olhou nervosamente ao redor. Tudo continuava como se a vida fosse completamente normal. Ninguém percebeu que Tadashi havia desaparecido no ar. Ken se perguntou se o sistema corrigia mais do que sua morte. Poderia até mesmo alterar a realidade para esconder o impossível. Aquele nível de poder era absurdo. Ken então selecionou o ícone de engrenagem flutuando diante dele. Após abrir seu inventário, ele encontrou apenas duas coisas dentro. Uma era o passe de trânsito sem fio, enquanto a outra era o dinheiro que ele havia ganho ao subir de nível. Quando Ken viu que tinha 1,5 milhão de ienes, mal pôde conter a empolgação. No entanto, ele ainda se perguntava se poderia realmente sacar o dinheiro. Ken decidiu testar isso selecionando 1.000 ienes. Para sua surpresa, o painel do sistema realmente soltou uma nota de 1.000 ienes. Ken examinou a nota de todos os ângulos, suspeitando que pudesse ser falsa. No entanto, após usá-la com sucesso para comprar uma garrafa de água em uma máquina de vendas, ele percebeu que o dinheiro era real. Ken ficou tão encantado que imediatamente abriu a garrafa e começou a beber. Tadashi reapareceu de repente e chutou Ken por agir de forma tão patética. Ele então disse a Ken para tirar seu passe e entrar na cidade dos jogadores primeiro. Ken copiou as ações anteriores de Tadashi e colocou o passe contra o portão de bilhetes. No momento seguinte, seu entorno se transformou rapidamente. Quando Ken abriu os olhos novamente, a cena diante dele o deixou atônito. Tadashi explicou: "Esta é uma cidade onde apenas jogadores que sobreviveram a 2 testes de vida ou morte podem entrar. É conhecida como Butterfly Knot." Ken ficou encantado. Este lugar parece uma cidade futurista. Se a tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica, então o oposto também deve ser verdade. Ele então avançou para a rua à frente de Tadashi. No momento em que um vendedor ambulante avistou Ken, ele tentou vender a ele um doce de borboleta. Se custava apenas 3.000 ienes. Ken ficou chocado ao ver que um único doce custava 3.000 ienes. Isso era absurdamente caro. No entanto, o doce realmente era lindo e diferente de tudo que ele já tinha visto. Ken engoliu em seco. Ele nunca poderia comprar algo assim na vida real, mas agora ele tinha dinheiro sobrando. Repetidamente se assegurou de que isso era apenas uma recompensa por todo o seu trabalho duro, então não havia razão para se sentir culpado. Enquanto isso, o vendedor olhava para Ken como se ele fosse uma ovelha, indefesa, esperando para ser tosquiada. Secretamente, enviou o retrato de Ken para um grupo de chat, anunciando que um iniciante tinha chegado e sugerindo que encontrassem outras maneiras de esvaziar seu bolso. O vendedor ainda se perguntava o que mais poderia vender para Ken quando Tadashi de repente pressionou a mão contra a cabeça do vendedor. Tadashi, com frieza, disse: "Por que você está tentando enganá-lo, mesmo incluindo o trabalho necessário para criar esse efeito borboleta que se multiplica sem fim? Cada doce custa apenas 10 ienes e você cobrou 3.000. O vendedor claramente conhecia Tadashi e tentou explicar, mas Tadashi o cortou imediatamente. Continuou: "Está tudo bem, na verdade sou quase grato a você. Meu discípulo passou toda a vida dele aterrorizado pela pobreza. No momento em que viu mais de 1 milhão de ienes em sua carteira, ele perdeu completamente o controle dos gastos. É por isso que preciso de vendedores como você para ensiná-lo uma lição." Ken e Tadashi então entraram em um bar dentro do Butterfly Knot. Ken achou as bebidas incrivelmente incomuns. Até os coquetéis eram misturados por borboletas. O bartender explicou: "Somos um bar econômico, oferecendo bebidas ilimitadas por 2.000 ienes. Então, divirta-se o quanto quiser." Ken perguntou surpreso: "É verdade isso?" Tadashi sorriu levemente. "O bartender está dizendo a verdade. Então vamos beber o quanto quisermos. Essas bebidas mal qualificam como álcool de qualquer forma." Ele levantou seu copo, ato de fazer as pazes por tudo o que aconteceu entre nós, e a nossa nova amizade. Saúde! Embora Ken estivesse relutante, ele acabou brindando com Tadashi. Ken então perguntou: "Pensando bem, as pessoas realmente podem abrir negócios no reino dos espíritos? Isso não pode ser legal." Tadashi respondeu: "Se você está preocupado com isso,
Como você planeja pagar os impostos sobre suas recompensas de nível? Ken parecia levemente envergonhado. Taitashi tinha um ponto. Ele então perguntou se as pessoas podem dirigir negócios aqui. Deve haver empregos e missões disponíveis, certo? Tatashi respondeu. Finalmente você está começando a usar sua cabeça. Você pode encontrar quase todo tipo de trabalho aqui, desde transportes de missões até empregos de mercenário e guarda-costas. Até um ingresso para o tutorial para iniciantes, onde nos conhecemos, pode ser vendido por 10 milhões de ienes. Ken ficou estupefato. Um único ingresso valia 5 anos do seu salário. Tateishi explicou que o preço era na verdade bastante baixo, pois os ingressos do tutorial para iniciantes não estavam em alta demanda. Quanto mais raros os itens oferecidos por uma missão, maior se tornava o requisito de nível. O ponto é, se você quer ganhar dinheiro sério, precisa continuar subindo de nível. Quando você alcançar o rank ouro, também vai se qualificar para a missão final. Dizem que sua recompensa pode realizar qualquer desejo. Ao ouvir isso, Ken congelou visivelmente. Seria esse desejo capaz de curar a condição de seu pai? No entanto, Ken lembrou-se do que aconteceu quando ele entrou no jogo pela primeira vez. À medida que seu nível aumentava, seus inimigos indubitavelmente se tornariam mais fortes também. Sua mãe e irmã mais nova ainda esperavam por ele voltar para casa e sustentar a família. Se Ken morresse dentro do jogo, quem as protegeria? Além disso, ele já havia ganhado mais do que o suficiente. O risco de sua vida para continuar subindo de nível era realmente necessário? Ken disse, eu vou pensar sobre isso. Tatashi imediatamente o interrompeu. Isso não é algo que você pode considerar. Você não tem escolha. Mesmo que custe a sua vida, você deve alcançar o rank ouro. Ken odiava a forma autoritária como Tatashi falava com ele. Ele reclamou. Você poderia aprender a se comunicar sem ameaçar as pessoas com violência? Um jogador 5 estrelas como você realmente dá tão pouco valor à vida? Tateishi ignorou a pergunta e se virou para o barman. Traga-nos uma rodada de shots. O barman congelou visivelmente ao ouvir seu pedido. Aqueles shots eram extremamente caros. Eles também não estavam incluídos no pacote de bebidas ilimitadas de 2.000 ienes e precisavam ser comprados separadamente. Em outras palavras, Tateishi estava sinalizando para o barman para cobrar Ken uma quantia exorbitante. Tateishi presumiu que Ken estivesse tão irritado que havia abandonado completamente sua maturidade e compostura habitual. No entanto, Ken simplesmente pegou um dos copos e ergueu seu brinde. Ele disse a Tateishi, se você vai pagar, eu gladly vou te acompanhar. Só espero que você não se importe em cobrir uma conta absurda de bar. A resposta de Ken surpreendeu tanto Tateishi quanto o bartender. Isso não fazia parte do plano deles. Ken, de forma fria, alertou. Não tente me atolar em mais uma armadilha durante nossa festa de reconciliação. Tateishi sorriu com satisfação. Parece que você não é tão estúpido assim. Você realmente percebeu a armadilha que preparei para você. Achei que você baixaria a guarda depois de ganhar um pouco mais de 1 milhão de ienes. Então planejei que essas pessoas esvaziassem sua carteira. Em vez disso, você fingiu cair na armadilha só para me forçar a comprar drinks. Você realmente merece ser meu discípulo. Ken sorriu levemente. Aprendi tudo com meu professor canalha. O bartender, entretanto, não estava satisfeito. O que havia de errado com esses dois? Eles haviam agido como inimigos amargos momentos atrás, mas agora pareciam próximos. Após várias rodadas de drinks, Tateishi disse a Ken que era hora dele ir embora. Contudo, o que Tateishi disse a seguir deixou Ken completamente atordoado. Tateishi declarou, na próxima vez, você será o que virá atrás de mim. Ken não tinha ideia do que ele queria dizer, mas uma intensa sensação de desconforto se formou dentro dele. Será que aquele bastardo estava planejando atacar a família de Ken? Se sim, sua mãe e sua irmã mais nova estariam completamente indefesas contra Tadashi. O pensamento fez Ken suar frio e a transpiração rapidamente encharcou suas roupas. Ele imediatamente puxou o celular e ligou para sua mãe, que estava dormindo. Logo, o toque a acordou e ela atendeu a chamada. Ken advertiu com urgência. Se Tati aparecer, não abra a porta de jeito nenhum. Me ligue imediatamente. Sua mãe não fazia ideia do que havia acontecido. Então perguntou preocupada. Vocês tiveram uma briga? Ken respondeu. Nada aconteceu entre nós. Enquanto falava, ele abriu seu painel de sistema, sua lista de amigos, mostrou que Tateishi estava do outro lado da cidade. Embora Ken sempre pretendesse ser forte, ele ainda tinha um medo profundo de Tateishi. Ele avisou sua mãe novamente. Me ligue imediatamente se aquele desgraçado aparecer. Ken então encerrou a ligação. Até o bartender começou a sentir pena dele por estar sendo oferecido como sacrifício ao deus da calamidade. Sua sorte realmente é terrível. Ken suspirou. Até alguém que está administrando um bar de trapaças acha que eu sou patético. O
Bartender continuou. A propósito, você não estava procurando um trabalho por aqui? Aceitar missões sem passar por uma guilda é punível com a morte. Tentamos te enganar mais cedo, então deixe-me me redimir apresentando você a um trabalho. Ken achava que as leis ali eram praticamente insignificantes. Esse lugar funcionava mais como um submundo criminoso. Se ele se envolvesse muito rapidamente, poderia acabar aceitando uma missão extremamente perigosa. Então, ele precisava pensar cuidadosamente. Justamente então, uma bebida incomum deslizou em sua direção do outro lado do bar. Uma mulher próxima disse: "Se você está procurando uma guilda, por que não considera se juntar à nossa guilda sem sombras? Estamos prestes a participar de uma invasão contra os Tríades. Até mesmo iniciantes podem participar, desde que tenham alcançado 2 estrelas." A mulher lhe deu um sorriso sedutor. "O que você acha, garoto? Quer passar a noite comigo?" O entusiasmo dela era tão esmagador que deixou Ken e o bartender inseguros sobre como responder. O bartender imediatamente o alertou. "Você realmente não deveria se juntar à guilda da senhora Shadowwing." Ken não sabia em quem confiar. Uma pessoa o alertava para se manter à distância, enquanto a outra o recrutava desesperadamente. No fim, ele finalmente tomou sua decisão. A missão que a mulher lhe apresentou chamava-se A Caça à Sakura da Vingança, e era supostamente perfeita para iniciantes. O objetivo também era extremamente simples. Eles precisavam apenas coletar pétalas de flores sob as cerejeiras. Foi assim que Ken chegou à área da missão. Ele começou a trabalhar silenciosamente, coletando pétalas sob as cerejeiras. Ken realmente havia tomado sua decisão algumas horas antes. Naquele momento, ele havia perguntado à mulher: "O bartender naquele bar de trapaças me disse para não trabalhar com você. Você sabe por quê?" A mulher respondeu honestamente: "Provavelmente porque todo mundo que entra na minha guilda acaba sendo executado fora da lei." Ken não esperava que ela revelasse a verdade tão facilmente. Ela explicou que os assassinos eram mercenários da Guilda dos 1000 Cavaleiros. Até o bartender era um deles. Ken imediatamente olhou para o bartender, mas o homem alegou que também era uma vítima. A Guilda dos 1000 Cavaleiros era essencialmente uma enorme organização criminosa. Qualquer guilda pequena que se recusasse a pagar taxa de proteção seria executada sem julgamento. A mulher explicou com raiva que eles monopolizavam todos os lucros. Somente jogadores ricos podiam pagar as taxas de comissão. Isso me infuriava. Mesmo que eu tenha que lutar sozinha, continuarei resistindo. Ken olhou para o seu tapa-olho e perguntou: "Aquelas pessoas também feriram seu olho?" O que Ken não conseguia entender era por que alguém tão poderoso quanto Tateishi permitia que esse submundo criminoso existisse. Tateishi já havia dito a Ken que jogadores fracos como eles não tinham o direito de recusar. De fato, Tateishi parecia ser o tipo de pessoa que incentivaria esse comportamento. Ken sabia que não deveria convidar problemas deliberadamente. No entanto, se abandonasse aquela mulher agora, não conseguiria olhar nos olhos de sua irmã mais nova. Ken finalmente tomou sua decisão. "Vou me juntar à sua guilda e completar essa missão." A mulher então o levou a uma área repleta de cerejeiras. A paisagem era tão bonita que Ken se perdeu por um momento na visão. Um enorme festival de flores de cerejeira estava acontecendo na área. Alguns jogadores estavam até fazendo festas perto dos pontos de extração. Ken não tinha ideia do que era um ponto de extração, e aquele lugar não se parecia em nada com um jogo mortal. A mulher explicou que as toalhas de piquenique espalhadas pela área eram os pontos de extração da missão. O único objetivo de Ken era coletar grandes quantidades de pétalas brilhantes entre as flores de cerejeira. Em seguida, ela lhe pediu para verificar o menu de troca de itens da missão. A recompensa principal precisava de 10.000 pétalas brilhantes. Era uma besta do submundo massagista, que era basicamente um slime de alto nível. O nome besta do submundo imediatamente encheu a mente de Ken com perguntas. A mulher sorriu fracamente e continuou explicando que essas criaturas do mundo subterrâneo eram conhecidas coletivamente como bestas do submundo, e havia supostamente 151 espécies no total. O jogador poderia obtê-los atendendo aos requisitos de coleta correspondentes. Ken não entendeu a maior parte disso. Ele só sabia que precisava coletar pétalas. A mulher também apresentou uma criatura chamada Princesa da Limpeza, que se especializava em limpar. Ken finalmente compreendeu o valor das bestas do submundo. Criaturas tão úteis se venderiam sozinhas, sem qualquer publicidade. A mulher assentiu. "Isso mesmo. Se você conseguir vender uma, pode facilmente ganhar 20 milhões de ienes." O valor aturdia Ken. 20 milhões de ienes eram até mais caros do que um bilhete para uma missão de treinamento 5 estrelas.
A mulher explicou. Itens raros são sempre valiosos. A demanda por bestas do submundo é alta, mas a oferta é extremamente baixa. Ela estava prestes a explicar mais, mas Ken já havia corrido para coletar as pétalas necessárias para a missão daquele dia. Seu treinamento de vendas porta a porta, na verdade, estava finalmente se mostrando útil. Contudo, Ken ainda se perguntava por que a oferta era tão baixa. Se qualquer um pudesse coletá-las, ele logo descobriu o problema. A pétala que ele havia pegado era completamente comum e não brilhava nada. Ken coletou 2 pétalas seguidas, mas nenhuma delas contava como item da missão. Quase todas as pétalas na área poderiam ser comuns? Se sim, coletar 10.000 pétalas brilhantes em um mês seria como encontrar 10.000 trevos de 4 folhas. Só então a mulher revelou que Ken precisava coletar pelo menos 330 pétalas brilhantes todos os dias. A programação desse evento foi claramente projetada para jogadores sem empregos. As bestas do submundo eram raras simplesmente porque o evento era insuportavelmente tedioso. A maioria dos jogadores eventualmente desistia e se conformava em trocar suas pétalas por dango. Ken começou a se arrepender de sua decisão. Não é à toa que uma besta do submundo era vendida por 20 milhões de ienes. Mesmo assim, ele queria continuar tentando, porque sempre acreditou que sua sorte era 0. Mesmo quando sua irmã mais nova queria um trevo de 4 folhas, Ken nunca confiou na sorte. Ele sempre confiou no esforço. Isso significava que o método mais eficiente era uma busca sistemática por toda a área. Após buscar incansavelmente, Ken finalmente encontrou sua primeira pétala brilhante. Ele então ativou sua arma exclusiva e usou sua velocidade para fazer uma varredura completa na área. Antes de muito tempo, encontrou mais 2. Ken pensou que parecia incrivelmente legal. Enquanto ele continuasse tentando, estava certo de que poderia completar a missão. Ele se virou e perguntou a Miss Shadowwind quantas pétalas havia coletado. Porém, Shadowwind ainda estava desenhando algo em seu caderno. Ela disse a Ken que o trabalho a deixara completamente ocupada e incapaz de se mover. Não se preocupe comigo. Continue coletando as pétalas das flores de cerejeira. Eu as comprarei de você por mais do que o preço de mercado. Justamente então, 3 homens apareceram diante deles. Não é essa a artista de manga, Miss Shadowwind? Já que a encontramos aqui, nos dê alguns autógrafos. Estamos planejando revendê-los do lado de fora. Se você não quer assinar nada, por que não se junta à Guilda dos 1000 Cavaleiros e nos paga um dinheiro de proteção em vez disso? Quando Ken viu os emblemas da Guilda dos 1000 Cavaleiros em torno de seus pescoços, percebeu imediatamente que eles tinham vindo em busca de problemas. Os 3 homens notaram Ken ao lado de Shadowwind e zombaram dele. Quem é esse cara? Você alugou um namorado? Ken ficou sem palavras. Eles tinham vindo para assediar Shadowwind, então por que ele tinha que ser insultado também? Embora todos os 3 homens pertencessem à Guilda dos 1000 Cavaleiros, eles pareciam incrivelmente tolos e quase pateticamente fracos. No entanto, Ken rapidamente descartou esse pensamento descuidado. Lembrou-se de não baixar a guarda. Eles poderiam simplesmente estar escondendo sua verdadeira força. Ken os alertou. Ser criança não dá a vocês o direito de serem tão rudes. Os 3 gritaram imediatamente. Seu idiota! Todos nós temos cerca de 25 anos. Isso apenas deixou Ken mais irritado. Eles eram mais velhos que ele, então por que agiam como crianças imaturas? Os 3 homens então convocaram suas armas exclusivas. Um deles provocou. Isso é apenas um jogo. Se você tem um problema conosco, resolva isso através da batalha e veja se consegue nos colocar no seu lugar. Ken se preparou para a batalha e avisou Shadowwind para se afastar, pois a área estava prestes a se tornar extremamente perigosa. No entanto, Shadowwind o ignorou completamente e continuou a trabalhar em seu desenho. Ken se sentiu totalmente invisível, como se não tivesse presença alguma. Justamente então, o anteriormente pacífico jardim de flores de cerejeira mudou repentinamente. Um enorme monstro surgiu do centro da área. E o pior, ele não estava sozinho. Jogadores de nível 2 comuns não teriam chance. Contra monstros tão poderosos, os 3 membros da Guilda dos 1000 Cavaleiros ainda estavam causando problemas. 2 dos homens atacaram Ken primeiro. Ken permaneceu perfeitamente calmo, enquanto uma estrela da manhã vinha voando em sua direção. Ele simplesmente chutou para cima e afastou a arma. O homem loiro então avançou em direção a Ken, com socos equipados com manoplas. No entanto, seus ataques pareciam lentos e fáceis de evitar. Ken decidiu bloquear o golpe do homem loiro com a perna. Antes que pudesse contra-atacar, o outro homem usou sua arma para prender a perna de Ken no lugar. O homem sorriu triunfante.
Eu finalmente te peguei. O homem loiro levantou sua arma de perto e se aproximou lentamente de Ken. Contudo, Ken bateu com o outro pé no chão e instantaneamente quebrou a superfície abaixo dele. Usando sua velocidade superior, ele rapidamente criou distância entre si e os dois atacantes. Ao mesmo tempo, Ken arrastou o homem cuja arma ainda estava envolta em sua perna. O poderoso impulso mandou esse homem colidir diretamente com o atacante loiro. Dois gritos ecoaram enquanto suas cabeças colidiam violentamente. A mulher estava prestes a verificar seus companheiros feridos quando Ken apareceu silenciosamente diante dela e chutou sua arma para longe. Que habilidade é essa, Jar? Por que você é tão fraca? Ken então fez uma palestra para os três. O trabalho em equipe de vocês é realmente bastante impressionante, e vocês não são tão fracos. No entanto, sou discípulo de Tatashi, então ainda há uma diferença entre nós. A mulher recuperou sua arma e despejou o líquido dentro do jarro na boca do homem loiro. Apenas 2 segundos depois, o homem loiro abriu lentamente os olhos. Ken finalmente percebeu que a arma da mulher tinha habilidades de cura. Assim que o homem loiro recuperou a consciência, ele se sentou abruptamente. Ele perguntou incredulamente: "Ainda estou vivo? Se perdemos, por que você não nos matou?" Ken respondeu: "Sou diferente de Taitishi. Enquanto você se desculpar com Miss Shadowwind e parar de causar problemas para ela, não vou te prejudicar, embora ela provavelmente não consiga me ouvir agora." O homem loiro estava claramente atordoado pela misericórdia de Ken. Ele explicou, envergonhado: "Precisamos assustar. Afastem-se de qualquer um que tentar se aproximar da Miss Shadowwind. Caso contrário, seremos nós que levaremos a pior." Ken respondeu: "Eu ouvi que a Guilda dos 1000 Cavaleiros é basicamente uma gangue de bandidos, mas isso não dá a vocês o direito de assediar as pessoas. Vocês até tiraram um dos olhos da Miss Shadowwind. Isso vai muito além de simples assédio." Os três pareciam completamente confusos. "Do que você está falando? Nós não temos nada a ver com o olho dela." A resposta deles deixou Ken igualmente confuso. "Se vocês não fizeram, então como ela perdeu o outro olho?" Justo então, toda a floresta das cerejeiras começou a tremer violentamente. Um alerta de missão de emergência também começou a piscar acima de suas cabeças. Os 3 membros da Guilda dos 1000 Cavaleiros claramente sabiam algo sobre isso. No momento em que viram o alerta, entraram em pânico. Antes que Ken pudesse questioná-los, eles correram desesperadamente em direção aos pontos de extração. Ken se virou e avisou a Miss Shadowwind: "Algo está errado. Precisamos sair imediatamente." No entanto, ela permaneceu absorvida em seu trabalho e não o ouviu. Enquanto isso, um dos membros da Guilda dos 1000 Cavaleiros já havia escapado por um ponto de extração. O homem loiro também percebeu que o monstro da missão de emergência havia chegado. Ele imediatamente empurrou a mulher para o ponto de extração com o cotovelo, forçando-a a escapar primeiro. A mulher estava prestes a dizer algo quando o ponto de extração a teletransportou, deixando o homem loiro para trás. No momento seguinte, um enorme monstro de árvore irrompeu do solo e lançou o homem loiro para o ar. O monstro destruiu o ponto de extração próximo, forçando-o a procurar outro modo de escapar. No entanto, o homem loiro não teve chance contra a enorme boca abissal do monstro. Em um único instante, a criatura fechou a boca. Quando abriu novamente, parecia confusa, pois sua presa havia desaparecido. Ken usou sua incrível velocidade para resgatar o homem loiro no último momento. Após aprender que outro ponto de extração estava próximo, Ken imediatamente disse ao homem loiro: "Leve a Miss Shadowwind e saia primeiro." O homem loiro perguntou: "E você?" Ken respondeu: "Eu tenho que ficar aqui e enfrentar os inimigos, ou ninguém terá tempo de escapar." Ele então saltou para o ar e avançou diretamente em direção ao monstro. Ken desferiu um poderoso chute e imediatamente cortou um dos tentáculos do monstro. Seus ataques podiam facilmente atravessar suas ramificações mais finas, mas a criatura em si era um monstro de 2 estrelas. Estava em um nível completamente diferente de seus oponentes anteriores. O chute totalmente potente de Ken mal danificou seu corpo principal e apenas a enfureceu ainda mais. O monstro imediatamente controlou seus tentáculos restantes e tentou furar vários buracos nele. Quando o número de tentáculos aumentou repentinamente, Ken rapidamente se afastou para uma posição relativamente segura. Ele sabia que não podia derrotar 2 monstros de 2 estrelas ao mesmo tempo. Fugir era agora a escolha mais inteligente. Enquanto isso, o homem loiro carregava Miss Shadowwind em direção a outro ponto de extração. Ken logo os alcançou, mas também trouxe ambos os monstros junto. O homem loiro reclamou: "Você deve estar brincando, irmão. Estamos tentando escapar e você trouxe ambos os monstros com você."
Ken mandou ele ficar quieto. Eu fiz tudo o que pude, mas meus ataques mal os feriram. Quão longe está o outro ponto de extração? O homem loiro respondeu. Ainda é longe daqui. Ken perguntou urgentemente. Não há um mais próximo? No momento seguinte, um tentáculo se enrolou em torno do homem loiro. Ken também foi capturado. Mesmo após empurrar sua velocidade ao limite, ele ainda não conseguia escapar. Os dois homens estavam prestes a ser devorados, enquanto Miss Shadowwind permanecia completamente absorvida em sua arte. Imagens dos primeiros momentos de Ken dentro do jogo surgiram em sua mente, como se sua vida estivesse passando diante de seus olhos. Aquilo realmente era um jogo da morte. Ele estava realmente prestes a morrer ali hoje? Naquele momento crítico, Miss Shadowwind finalmente completou seu desenho. Ela acenou com a mão e convocou um enorme dragão diretamente de sua prancheta. O dragão imediatamente expeliu um mar de chamas. Os dois monstros foram reduzidos a cinzas antes que pudessem gritar. Ken e o homem loiro finalmente foram libertados dos tentáculos do monstro. Miss Shadowwind primeiro se desculpou com Ken, porque completar seu manuscrito havia tomado mais tempo do que o esperado. Ela havia esquecido de mencionar que realizar missões ali poderia atrair monstros. Como estava completamente focada em desenhar, ela nem percebeu. Os membros da Guilda dos Mil Cavaleiros chegaram. Ken então perguntou a Miss Shadowwind. Você é obviamente incrivelmente poderosa. Por que você usa um tapa-olho? Shadowwind respondeu casualmente. Não fui eu quem disse que os tapa-olhos são legais? Sua resposta deixou Ken completamente sem palavras. Posso desistir desse trabalho de meio período agora? Eu realmente não quero mais te seguir. Em pouco tempo, todos retornaram em segurança para Butterfly Knot. Ken e o homem loiro estavam sendo curados com a bebida de recuperação da mulher. Shadowwind disse aos membros da Guilda dos 3.000 Cavaleiros. Vocês sempre são ordenados a atacar pessoas, e no entanto, acabam sendo derrotados toda vez. Isso deve ser exaustivo. Por que vocês não se juntam à minha guilda? A mulher parecia ter suas próprias preocupações. Se nós três deixarmos a Guilda dos 1000 Cavaleiros, as consequências serão terríveis. Além disso, você precisa de pelo menos 5 jogadores sem guilda para estabelecer uma guilda. Você atualmente tem apenas uma pessoa, o que não é nem mesmo o suficiente para uma equipe completa. Como você pode criar uma guilda? Ao ouvir isso, Ken cuspiu a bebida de recuperação e gritou para Shadowwind. Você não me convidou para se juntar à sua guilda no bar? Está me dizendo que sua guilda nem sequer existe ainda? Shadowwind suspirou impotente e finalmente explicou sua situação. Todos os oficiais da Guilda dos 1000 Cavaleiros alcançaram pelo menos o rank bronze, enquanto os iniciantes só podem aceitar missões e subir de nível depois de se juntarem a uma guilda. Ken questionou. É necessário se juntar a uma guilda para subir de nível? Shadowwind respondeu. Você pega rápido. A razão pela qual eles continuam a me assediar é para impedir que eu recrute membros. Porém, os 3 jogadores instaram Shadowwind a desistir de criar uma guilda. A mulher explicou. Eu sei que isso te desagrada, mas nos matar não vai impedir o assédio. Membros de baixo nível, como nós, não têm o direito de recusar ordens. Hatish havia dito essas mesmas palavras a Ken mais de uma vez. Cada vez que Ken as ouvia, ficava furioso. Por que as pessoas na base eram negadas o controle sobre suas próprias vidas? Ken nunca planejou se tornar um herói justo, mas ver os poderosos intimidando os outros ainda fazia seu sangue ferver. Ken perguntou à mulher, se eu te proteger, você se juntará à nossa guilda? Sua pergunta deixou os 3 jogadores o encarando em choque. Até mesmo Shadowwind perdeu a compostura. Há algo acontecendo entre você e essa mulher? Ken parecia confuso com as reações deles. Eu disse algo estranho? No dia seguinte, Ken foi ao local onde havia combinado de se encontrar com os 3 jogadores. Na noite anterior, ele finalmente os convencera a deixar a Guilda dos 1000 Cavaleiros. Sair daquela guilda colocava os 3 em perigo, mas Ken havia prometido protegê-los. Por isso, ele chegou mais cedo e esperou. Pelo que Ken sabia, os 3 eram apenas subordinados da divisão novata da guilda, dos 1000 Cavaleiros. Se eles saíssem sem permissão, o líder da divisão viria atrás deles. No entanto, o Batman deveria ser mais fraco que Tateishi. Além disso, eles estavam atualmente no mundo real, onde policiais estavam por toda parte. Ninguém se atreveria a cometer assassinato à plena luz do dia. Ken esperou por muito tempo, mas os 3 nunca apareceram. Felizmente, eles tinham temporariamente se adicionado como amigos, o que lhe permitia verificar suas localizações. Quando Ken abriu o mapa de localização, ele de repente descobriu que os 3 estavam nas proximidades. No entanto, ele olhou ao redor e não conseguiu vê-los em lugar nenhum. Seguindo o marcador do mapa,
Ken olhou para baixo e descobriu que os três haviam sido assassinados e jogados no rio. A mente de Ken ficou completamente em branco. O que acabara de acontecer? Como ele não percebeu nada? Justo então, um policial veio correndo em sua direção. Ken estava prestes a relatar que várias pessoas haviam sido assassinadas no rio. No momento seguinte, o policial levantou sua arma e apontou diretamente para a cabeça de Ken. O policial exigiu furiosamente: "Você foi o filho da mãe que convenceu meus 3 escravos a sair da guilda?" Ele imediatamente puxou o gatilho e disparou uma bala na cabeça de Ken. Pedestres nas proximidades testemunharam tudo. Quando viram um policial assassinar um civil inocente, o pânico se espalhou pela multidão. Até mesmo o colega do policial gritou em descrença: "O que você está fazendo?" O homem respondeu casualmente: "Não importa, nós não podemos realmente morrer no mundo real de qualquer maneira." Ele então se atirou e colapsou ao lado de Ken. Após morrer na realidade, Ken foi transportado de volta ao mundo do jogo. No momento em que chegou, uma bala voou diretamente em sua direção. Ken se moveu rapidamente para o lado e evitou o tiro no último momento. O policial se aproximou lentamente. "Você realmente merece ser o discípulo do Sr. Tataishi. Não posso acreditar que você desviou de um kill instantâneo. Deixe-me te contar um pequeno segredo, iniciante. Quando duas pessoas morrem na realidade quase ao mesmo tempo, elas têm quase certeza de entrar na mesma área de missão. Nosso método de execução é simples. Primeiro, matamos o alvo na realidade. Depois, o seguimos no jogo e acabamos com ele permanentemente." O policial era Jim Keary, o líder da divisão iniciante da Guilda dos 1000 Cavaleiros. Jim Keary disse friamente: "Peça desculpas e junte-se à minha guilda agora, e talvez eu te poupe. Porém, você já causou um grande problema. Isso significa que sua taxa de adesão será de 50 milhões de ienes. Se você se recusar a pedir desculpas, então você pode morrer." Ken não tinha o hábito de ouvir discursos desnecessários, então ele imediatamente lançou um chute em Jim Keary. No entanto, Jim Keary bloqueou o ataque com facilidade. Ken rapidamente se afastou e criou uma distância segura entre eles. Ele esperava que o chute conectasse, mas Jim Keary parou utilizando apenas um braço. A ousadia de Ken deixou Jim Keary completamente enfurecido. Jim Keary rugiu: "Seu bastardinho, parece que você não tem interesse em fazer as pazes. Nesse caso, eu vou te apagar deste mundo completamente."